Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast em que falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade com ciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues. Com Thaís Requito. E Fernanda Schmid. Olá, eu sou a Thaís, especialista em mindfulness no trabalho, consultora em inteligência emocional e produtividade sustentável. Depois de anos vivendo no piloto automático, hoje ajudo empresas e pessoas a trabalharem com mais presença, sentido e bem-estar. Eu sou a mãe da Kiara e agora podcaster. Olá, eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena e da Ana Beatriz e apaixonada por neurociências e psicologia positiva. E nesse podcast a gente vai dividir o que funciona e o que não funciona na busca pela felicidade real, sem receita pronta, mas com ciência e muitas histórias para contar. Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais linda do que eu? Claro que sim, né? É só abrir o Instagram, é todo mundo mais lindo, mais feliz, mais simpático, mais rico, mais tudo do que a gente. Todo mundo já se comparou com alguém e se sentiu mal com isso. E queria saber, tá? Você já se sentiu muito bem-sucedida, tal, assim, um sucesso, até olhar para o lado e ver alguém que tá muito melhor do que você? Ixi, tantas vezes que eu teria que usar uns 5 podcasts só para contar todas as histórias que eu me lembro. Mas, agora na versão adulta da Thaís, né, de mim mesma, eu percebo isso ainda acontecer com uma frequência maior do que eu gostaria. Muitas vezes eu tô me sentindo super bem por um projeto que eu realizei, né, e na vida de empreendedorismo isso é cheia de altos e baixos, né, um dia você tem uma conquista incrível, no dia seguinte você toma um não, uma porta na cara, então é cheio de altos e baixos, e mesmo nos dias em que eu posso estar me sentindo super bem e conquistando o mundo e realizando projetos incríveis, é só você entrar numa rede social da vida para acabar com a sua alegria, né, porque você sempre vai ver alguém que tá indo melhor que você, né, então você a gente aqui, né, a gente lançou um podcast, que legal, a gente tá super entusiasmado, mas se você entrar na rede social, tem alguém que tem um podcast com 30 milhões de seguidores e não sei quantos milhões de especialistas incríveis falando sobre o mesmo assunto, ou um assunto parecido. Então você, eu sinto que na minha experiência, assim, eu tomo bastante cuidado para não viver, com esse referencial muito virado para fora, né, porque se eu ficar olhando tudo que as outras pessoas estão conquistando, sempre vai ter alguém melhor que eu, e aí eu vou me sentir frustrada praticamente o tempo todo, né. Nossa, eu lembro muito bem, eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha lá 18 anos, e eu ia super bem na escola, né, eu sempre fui muito estudiosa, gostava de estudar, passava a tarde fazendo lição, feliz, assim, eu sempre gostei, né, de principalmente de ler, mas matemática, tudo, eu ia super, super bem na escola. E aí eu entrei na universidade. E quando eu entrei, né, na faculdade, eu fiz GV, então eu estava ali com os, sei lá, 200, né, ou se contar os da USP também, mas os 400 melhores alunos de administração do país, tal. E de repente, eu era, assim, uma das piores alunas da sala. A minha autoestima foi pro buraco. Todo mundo era mais inteligente do que eu. Por mais que eu me esforçasse, eu estudava muito, muito, eu não conseguia ir bem igual todo mundo que estava ali, que tinha estudado em colégios muito mais fortes, né, que tinha, enfim, tinha bagagem, tinha realmente, assim, eu era, sem dúvida, eu era uma das mais esforçadas, mas que todo mundo era mais inteligente do que eu era. E foi um baque pra mim, foi uma coisa muito, muito difícil. E eu lembro disso até hoje, assim, eu lembro de uma conversa com meu pai, e ele tentava me convencer de que você pode ser a pior das melhores, sabe? Um papo super Depende da motivacional. perspectiva. É tudo uma questão de perspectiva, né? Você é uma das piores alunas da melhor faculdade. Mas é muito engraçado, assim, porque o nosso cérebro, ele não pensa no absoluto, né? Ele pensa sempre no relativo. Não importa que eu estou ali numa faculdade super boa, etc. Eu tô me comparando com as pessoas ao redor. E a nossa percepção, seja de sucesso, de beleza, de inteligência e, inclusive, de felicidade, depende desse contexto. Você até tá satisfeito com o seu salário, aí você descobre que seu colega ganha mais e pronto, você já não tá mais tão feliz assim. E isso parece que só tem piorado nos últimos tempos, né?
É, porque Fê, se a gente for pensar na para que serve a comparação, a gente evoluiu de seres mais primitivos que a gente que viviam na floresta, né, ou em ambientes muito primitivos, selvagens. E naquele contexto, faz sentido você se comparar com os outros componentes integrantes da sua tribo, para garantir que você tá mais ou menos em linha com as outras pessoas, né. Então, imaginando que lá no passado a gente vivia em grupos, né, em bandos de até umas 150 pessoas, que era a forma como a gente se conseguia se organizar antes de a gente ter hierarquias mais complexas e sociedades mais complexas, o nosso cérebro se comparava então com um grupo bem menor de pessoas, e pessoas que tinham habilidades muito parecidas com as nossas. Então, servia para nós que somos seres sociais, né, seres humanos, a gente vive em bando porque isso garante a nossa sobrevivência, né, por milhares e milhares de anos. Um homenzinho da caverna lá perdido, sozinho, teria muito mais chance de ser atacado por uma outra tribo, ou sofrer um acidente, ou até ser atacado por um predador. Então viver em sociedade fazia muito sentido para a gente sobreviver. Acontece que, se comparar com um bando pequeno, é útil para você continuar fazendo parte do bando, porque você vê ali: "Ah, tô mais ou menos fazendo algo parecido com as outras pessoas, então legal, se eu não tô, eu vou aqui dar uma me esforçar um pouquinho mais". Mas quando a gente amplia isso, né, e a gente vai para uma comparação com milhares de pessoas, que é o que essencialmente uma rede social nos dá acesso, né, a gente não se compara mais com 150 pessoas, a gente se compara com 150 milhões de pessoas e, muito mais, né. A gente deixa de se comparar então com essas pessoas que têm uma vivência, acessos, qualidades, habilidades parecidas com as nossas, né. Até para quando a gente, foi além das 150 pessoas, né, e a gente já se comparava com o nosso bairro, pessoas que moravam ali relativamente perto da gente, pessoas da sua escola, do seu prédio, ainda assim eram pessoas mais ou menos parecidas com você, né, ou no seu trabalho, antigamente num escritório físico, se a gente for pensar décadas atrás, né, ou numa fábrica, mas hoje em dia a gente está se comparando muitas vezes, né, no contexto, do trabalho organizacional, com pessoas que estão do outro lado do mundo, que são pessoas que tiveram acesso a coisas muito diferentes das nossas, e com as redes sociais, então, a gente vai como se a gente estivesse evoluindo para grupos cada vez maiores e se comparando com a melhor versão de milhares de pessoas, né. Então, os filtros, as edições, a curadoria desses momentos perfeitos das outras pessoas, a gente compara aquele momento que a gente está mais vulnerável com o melhor momento de quem a gente está vendo lá do outro lado, né. Não, eu acho que é isso, assim, talvez nem toda comparação ela é ruim, mas ela tem um lado positivo, se ela pode te inspirar a melhorar, né, a aprender mais, a performar melhor, mas esse excesso de comparação e mais do que isso, uma comparação com padrões irreais, né, uma comparação com coisas que muitas vezes não são, estão completamente editadas ou foram pagas. Isso acaba não sendo saudável, né, porque é muito fora da nossa realidade a gente achar que vai poder se comparar com uma coisa que mesmo, assim, se for que não é real, né, não é nem a verdade de alguém de um grupo maior, mas é uma mentira dentro de um grupo maior. É, então essa superexposição, né, da com as principalmente das redes sociais, né, a gente vive todo mundo ou muita gente hoje vive com um celular na mão e consumindo esse conteúdo, e a gente acaba correndo esse perigo de, minar a nossa autoestima, especialmente quando a gente fala de jovens, né, que ainda estão em fase de formação e que essa autopercepção é muito formada com base na comparação com os outros, né, então a forma como os outros me enxergam, a forma como eu me enxergo em relação aos outros. A gente tem vários estudos interessantes sendo publicados, especialmente nesse momento, que a gente está vivendo, com tantas crises, né, de saúde mental nos jovens, na adolescência. Então, esse perigo de a gente comparar, né, o melhor momento dos outros com os nossos bastidores, com aquele momento em que a gente está mais vulnerável, tem a possibilidade de acabar com a nossa felicidade, né, porque a gente se sente inseguro, frustrado, como se a gente fosse pior do que todas as outras pessoas. Então, aquele convite, né, de a gente poder, viver o presente, como a gente falou no nosso episódio passado, de a gente viver mais o presente no presente, né, porque ali talvez, quando a gente se compara com os nossos amigos de verdade, no mundo real, a gente perceba que a gente não tá tão mal assim, né, a gente não tá tão distante do que seria, bacana pra gente, porque tá todo mundo ali vivendo momentos difíceis, momentos felizes, momentos desafiadores, né, e os altos e baixos da vida real.
Você sabe que tem uma teoria, tá, que chama a teoria do self-discrepancy, né, em português seria alguma coisa como autodiscrepância ou discrepância pessoal, foi desenvolvida em 1987 na Universidade de Columbia, por um cara que chama Edward Torrey Higgins, e o que ele fala é justamente sobre como essa comparação, ela cria um ideal inatingível, assim, de nós mesmos, né, e quanto maior a diferença entre o que a gente é e o que a gente acha que deveria ser, maior a nossa frustração, maior a nossa infelicidade. Ele separa, né, o nosso eu em 3 pedaços, né, tem 3 tipos de eu. Um primeiro que é o eu real, um segundo que seria o eu ideal, e o terceiro que é o eu o nome em inglês é ought self, a gente vai chamar aqui de eu deveria, mas qual que é a diferença entre esses 3 eus? Um primeiro, o eu real, é como você se percebe, quem você realmente é, assim, aquilo que realmente existe na realidade, com suas qualidades, seus defeitos, suas características reais. Aí a gente tem também o eu ideal, que é quem você gostaria de ser, baseado nos seus próprios desejos, aspirações, etc., muito influenciado pelos seus sonhos, pelos seus valores, aquilo que você gostaria de ser. E tem um terceiro eu, que talvez seja o mais difícil, assim, da gente lidar, que é como a gente acha que a gente deveria ser. Quer dizer, ele está baseado não naquilo que você realmente gostaria de ser, mas nas expectativas externas ali, da sociedade, da família, da cultura. É muito relacionado a obrigações, assim, é como aquela pessoa que, eu deveria ser médico, porque o meu pai gosta, né? Meu pai é médico, ou deveria ser advogado, seguir a tradição da família, etc. E que não tem nada a ver nem com o que a pessoa realmente é, nem com aquilo que ela aspira para ela mesma. E isso vai gerando cada vez mais, frustração, né. Quando a gente tem uma discrepância muito grande entre o que você é e o seu eu ideal, você acaba ficando frustrado, muito insatisfeito, a autoestima fica lá embaixo, acaba tendo mesmo um momento de tristeza, porque a gente acha que a gente não consegue chegar ali onde a gente gostaria. E quando a discrepância é entre o que você é e o que você acha que deveria ser, pior ainda, porque aí você tem culpa, ansiedade, medo, muitas vezes até vergonha, né, aquela sensação de estar falhando versus a expectativa dos outros. Então, essa é uma teoria muito interessante, ela tem sido muito utilizada para entender, vários fenômenos psicológicos, depressão, ansiedade, autoestima, etcétera, porque muito disso nasce dessa diferença entre aquilo que você é, aquilo que você gostaria de ser e aquilo que os outros acham que você deveria ser, né. Então isso é muito triste, né. É, e a comparação ela pode ser, acontecer com a gente mesmo, né, como você falou, assim, que em algum nível ela pode até ser uma promotora de felicidade, se for uma comparação no sentido do que eu gostaria de, ter como aspiração na vida, né, para onde eu quero ir, onde eu tô, e isso me dá um senso de crescimento, mas pode ser muito paralisante, paralisador, assim, quando a gente pensa, que prende a gente nesse lugar do impossível, do ideal, do que nunca vai ser alcançado, né. Então eu gosto muito de pensar na comparação como, eh, se a gente fosse separar em 2 compartimentos, assim, né, ela pode ser uma sabotadora de felicidade, quando a gente se compara, entre aspas, assim, com alguém que tá pior do que a gente, né, e aí a gente pode se sentir, assim, o bonzão e sentir uma falta de empatia e um certo desprezo, assim, meio disfarçado de alívio, ou quando a gente se compara com alguém que tá, entre aspas, assim, né, pra cima ou melhor que a gente naquele aspecto que a gente tá se comparando, que pode, deixar a gente com esse senso de baixa autoestima, um sentimento de inadequação, né, de desconexão. Mas a comparação pode ser promotora de felicidade, impulsionar a felicidade, quando a gente tá olhando com esse olhar de inspiração, né, então, de aspiração. Eu quero chegar no lugar onde essa pessoa tá, e aí isso pode me trazer clareza de objetivo, né, então eu sei pra onde eu quero ir, e eu sei que passos eu tenho que dar, então me abre um sentimento de possibilidade, de possibilidade de crescer, né, então se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Ou essa comparação mais realista, né, então, posso ter apreciação em relação ao que eu tenho que uma outra pessoa
não tem, e autocompaixão, né, compaixão por mim mesmo, pela minha trajetória, reconhecer as minhas próprias conquistas. Então, pra mim, né, e construindo em cima do que a gente já falou no episódio passado, a comparação, né, a chave para a comparação ser uma promotora de felicidade ou não, né, ou destruir, minar a nossa felicidade, está na consciência, né, no porquê que a gente está se comparando, com quem a gente está se comparando, e se aquilo tá que tipo de sentimentos, sensações aquilo tá me gerando, né. Tá me gerando um sentimento de: "Nossa, eu sou desprezível porque todo mundo é melhor do que eu", e isso é muito perigoso, ou é um sentimento de: "Poxa, que legal, essa pessoa conseguiu alcançar um objetivo, então me parece possível, se eu conseguir dar os passos parecidos com o que ela deu", né, ele ou ela deu. Então, a consciência pode fazer muita diferença, né. Então, como é que a gente reduz essa discrepância, né, e promove essa comparação no sentido de trazer mais felicidade, né, cultivar essa consciência de quem a gente é, do nosso próprio valor, enquanto indivíduos, enquanto seres únicos que nós somos e praticar a autocompaixão, focar no progresso e não na perfeição, né, poxa, não sou perfeito e ninguém é, né, e nem as pessoas que a gente vê na rede social que parece que tem uma vida perfeita, tem uma vida perfeita. Então quando a gente se compara com a gente mesmo no passado, a gente pode falar: "Caramba, olha onde eu cheguei", né. Então num dia em que a gente está se sentindo muito vulnerável, se a gente olhar para trás, né, 5 anos, 10 anos, a gente vai perceber que a gente progrediu e evoluiu tanto que talvez a gente se preencha com um sentimento de apreciação, de gratidão por nós mesmos, né. E aí um outro passo para isso é definir metas que são realistas, né. Então se o meu sonho é, sei lá, ser uma cantora famosa, eu não vou já colocar como meta realista que eu vou ser a Anitta amanhã, né, assim. Ela tem uma bagagem, tem uma história, tem anos e anos de trabalho, então eu preciso definir metas que são realistas pra mim. A primeira coisa que eu preciso, de repente, é aprender a tocar violão e aprender a cantar, né. Então, assim, vou buscar os recursos que eu preciso nesse sentido. Tá, você sabe que isso que você tá falando, me faz pensar muito numa coisa que eu adoro, que é corrida de rua, né. É óbvio que eu não sou uma grande corredora, eu já fiz algumas meias, né, mas nunca cheguei a fazer uma maratona inteira, por exemplo. E nunca vou correr numa prova de verdade, competir nas Olimpíadas, não tenho nenhuma aspiração nesse sentido, mas, e quem corre sabe bem disso, a gente tem um negócio que chama personal best, né, que é o seu melhor tempo pessoal, que você sabe que você faz naquela prova, X, porque ela é mais plana, ou você tá a cada prova você tá melhorando. E a corrida de rua, ela tem uma coisa muito legal, apesar de você ter que acordar, né, no domingo às 5 horas da manhã para chegar num lugar para correr, tem gente que acha que quem faz isso é meio maluco, mas ela tem esse espírito de superação, de você se comparar com você mesmo, e, ela tem um espírito muito legal de social, assim, que você não tá tentando ganhar dos outros que estão correndo ali. Você não tá tentando, assim, você não tem essa aspiração de ganhar. É você contra você mesmo. E eu lembro de uma meia, pra mim isso foi incrível, assim, mas eu estava uma meia maratona aqui em São Paulo, eu estava no finalzinho da meia, eu estava destruída, destruída, eu estava me arrastando para terminar a prova, mas com esse objetivo ali de terminar mesmo a prova, e um casal que tinha acabado de terminar, né, eles passaram lá, pegaram a medalha, eles me viram terminando e naquele estado, cada um veio de um lado, me segurou pelo braço, assim, e correu junto comigo para que eu terminasse a prova. Quer dizer, não tem esse espírito de competição contra os outros, etcétera, de comparação, não, é você contra você mesmo, é você realmente, praticar autocompaixão, entender que você não vai ser a próxima medalhista olímpica, você ter esse foco no progresso, no conseguir terminar, etcétera, e ter uma meta realista, né, você não ter a aspiração de que de repente você vai conseguir correr no ritmo de quem é profissional. Não, é uma coisa você com você. Isso é lindo demais, Fê, e que quem dera, assim, em todos os contextos a gente tivesse essa mesma gentileza e essa mesma empatia das outras pessoas com a gente e da gente com as outras pessoas. A gente sabe que em alguns contextos, no mundo do trabalho, por exemplo, muitas vezes é muito competitivo e no pior sentido da palavra, né, de que uma pessoa quase tem que passar por cima da cabeça da outra para conseguir chegar no seu resultado e ganhar o seu bônus e tal. E eu gosto muito de pensar, assim, no quanto a gente pode ser também uma sementinha, né, que vai, plantar um jeito diferente de a gente, eh,
se organizar, né, mesmo dentro das organizações. A gente fala muito no nosso trabalho, né, fora daqui do podcast, sobre regeneração, né, das organizações, e isso passa por humanizar mais as relações, né, por mais que seja óbvio que a gente é humano, mas que a gente possa também trazer esse olhar da competitividade no nível que ela ainda é saudável e útil pra gente, né, no nível em que ela é benéfica pra gente continuar crescendo e aspirando melhorar e fazer o progresso. E no nosso nível individual, eu acho que é importante, às vezes, a gente filtrar as influências externas, né, então, eu e a Fê, a gente já tem, por exemplo, essa ideia de trazer, conteúdo de alguma forma, né, a gente já pensou em várias coisas: "Ah, será que a gente escreve um livro, faz um curso, um podcast ou isso e aquilo?". E aí, claro, né, a gente já tem uma história, a gente tem uma bagagem, a gente tem, uma reputação, assim, a zelar, no sentido que a gente já trabalhou bastante tempo e não dá pra gente fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E aí a gente se comparava também, né, "Poxa, mas tem outras pessoas que estão fazendo isso ou aquilo, nesse momento a gente tem outras prioridades e tal". E aí quando a gente diminui, né, o volume desses ruídos, assim, externos e dessas influências, a gente percebe, poxa, a gente tem um conteúdo tão rico, tão legal, e tantas pessoas que poderiam se beneficiar de escutar o que a gente tem pra dizer, do jeito que dá, né, com a Fê quase parindo, comigo aqui resfriada, com filho pequeno, com trabalho, um monte de coisa acontecendo, enfim, com as nossas possibilidades, né, e aí a gente tá super feliz e orgulhosa de conseguir colocar esse projeto no ar, né. Então, é só um pequeno exemplo de como quando a gente desliga, né, essas vozes que comparam a gente demais com todo mundo que está fazendo melhor com a gente que a gente, com outros recursos e com outras possibilidades, a gente percebe que aquilo que a gente pode fazer também é bom e também pode ser reconhecido como algo de valor, né. Super, super. E acho que vale a gente deixar aqui uma atividade ou um exercício para o pessoal fazer em casa. E eu acho que esse é um exercício muito legal, porque é um exercício que você pode fazer a qualquer momento, assim, não só fica como lição de casa aí para essa semana, mas eu acho que é um exercício que você pode guardar para usar em outros momentos. Ele é inspirado na terapia cognitivo-comportamental e ele é um exercício de reality check, né? Um check de realidade. E ele é muito simples, assim, toda vez que a gente se pega comparando, você parar e perguntar assim: "Mas espera aí, essa comparação é justa? Eu tô vendo realmente a realidade dessa outra pessoa ou é só um recorte positivo, é um pedacinho ali que essa pessoa com quem eu tô me comparando tá mostrando? E o que que eu posso fazer para focar no meu próprio progresso?". E aí, de repente, escrever 3 coisas ali que você já conquistou, que antes pareciam impossíveis e que você conseguiu, para dar aquele boost, né, aquela reanimada, assim, na nossa autoconfiança. Porque é realmente muito difícil, se você se compara com aquilo que não é nem a verdade do outro, nossa, nunca vai ser uma comparação justa e isso sempre vai mexer com a nossa autoestima. Ô Fê, isso é tão maravilhoso, porque a gente pode ter a ideia de que a vida das outras pessoas é perfeita, né, e aí vou abrir mais um momento aqui pessoal. Quando eu tive o burnout, eu estava num momento de muito destaque na empresa, né, então tinha acabado de ganhar um mega prêmio, enfim, estava lá, assim, bombando, em evidência e tal, e em ascendência na carreira, e aí eu tive esse episódio e acabei sendo afastada do trabalho do dia pra noite. E uma das coisas que mais me assombrava nesse período que eu fiquei afastada, era imaginar que eu nunca mais ia ser, assim, tão admirada, ou que as outras pessoas iam olhar pra mim como fraca, como vulnerável, como uma pessoa incapaz, né, de realizar os projetos e tal. E aí, pra minha surpresa, quando eu voltei para o trabalho, achando que eu ia ser, ridicularizada, né, ou que as pessoas iam me achar inferior, na verdade o que aconteceu foi uma onda tão, assim, potente de conexão, porque aí as pessoas se sentiram, conectadas o bastante comigo para vir contar das suas próprias experiências. E daí eu descobri que tinha tanta gente vivendo coisas parecidas com o que eu estava vivendo, com as mesmas ansiedades, os mesmos medos, as mesmas frustrações, né. Então pessoas que eu olhava e pensava assim: "Nossa, essa mulher é tão, nossa, incrível, bem-sucedida, e tem 3 filhos, e é casada, e dá conta de tudo, e faz isso, faz aquilo". E aí essa pessoa vinha me contar, que já tinha sido, sei lá, internada por causa de estresse, tinha vários problemas, isso e aquilo. E aí quando as pessoas começaram a dividir comigo as suas realidades, nossa, aquilo foi tão, emocionante e inspirador, por um lado, de perceber que a gente estava sofrendo junto e ninguém estava conseguindo falar sobre aquilo para que a gente pudesse se apoiar, né. Então foi o suficiente que uma pessoa
ficasse vulnerável, né, que foi o meu caso, e falasse abertamente sobre aquilo, para uma onda muito grande, muito potente de conexão e de empatia e de compaixão começar a acontecer. Então fazer esse tipo de exercício, né, ajuda a gente a trazer para o racional, assim, para o cognitivo, essa ideia de que talvez a gente esteja se comparando com coisas que a gente não faz a menor ideia, né. A gente acha uma coisa, mas quando a gente vai ver, né, se a gente fosse se aprofundar na realidade da outra pessoa, talvez a gente se surpreendesse e descobrisse que tem muito mais coisas ali difíceis que aquela pessoa está vivendo, como qualquer ser humano, do que a gente imagina. É. Nossa, verdade. E para a gente caminhar aqui para o nosso quadro querido, em que, tem a participação de vocês, nossos ouvintes, a gente quer trazer aquele momento em que a felicidade não dá trabalho, né, porque a gente está sempre aqui falando sobre como a gente pode cultivar a felicidade, ir atrás da felicidade de uma forma saudável, mas tem momentos que a felicidade surpreende a gente tanto, e o relato que a gente vai escutar hoje é exatamente de uma pessoa que não estava nesse modo de comparação. Nossa, muito legal esse depoimento, né. Acho que a gente como mãe, a gente tá sempre se comparando, né. Tem 1 milhão de mães perfeitas na internet que fazem tudo do jeito certo, e o filho que mamou no primeiro dia, e que é super saudável, e que vai bem na escola, e que dá tudo certo. E de repente a gente tem um filho que tem uma dificuldade, que tem uma nesse caso aqui, uma seletividade alimentar, e a gente fica se culpando, porque como assim? Por que que deu? Por que que o meu que tá errado? E de repente eu ouvi um relato de uma mãe que conseguiu entender, respeitar essa dificuldade do filho e apreciar o próprio momento ali dele se desafiando, é muito bonito, assim, é muito, muito bonito. Obrigada, Luísa, por ter compartilhado esse momento com a gente. Lindo demais, e que a gente possa então, inspirado nesse exemplo, em tudo que a gente conversou aqui hoje, continuar ao longo dessa semana percebendo, né, com o que que a gente está se comparando, e será que essa comparação está sendo uma promotora de felicidade, ou será que ela está destruindo todas as nossas possibilidades de sentir algo de bom nesse dia de hoje. Então a gente deixa aqui o convite mais uma vez para vocês seguirem a gente aqui no Spotify, nas redes sociais, @Felicidade dá Trabalho, lá também tem o nosso Instagram, se vocês quiserem seguir a gente. Mandem os seus relatos, a gente está adorando receber esses áudios lindos que a gente compartilha sempre com vocês aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, se acha que tem algum amigo precisando, compartilha também com alguém que pode se beneficiar de alguma forma de toda essa troca que a gente fez aqui. E a gente se vê então no próximo episódio. Vamos lá, trabalhar pela sua felicidade e pela nossa, né, Fê? Até o próximo episódio, pessoal.